Fala pessoal, tudo bem? Rick Perna, como é que tá? Beleza? Olha, já faz um tempinho que eu já não gravo um vídeo para vocês, em função da sobrecarga de trabalho, não estava conseguindo ter tempo hábil para poder passar algumas informações legais, informações relevantes que gerem valor para vocês. Mas estou aí, consegui arrumar uma brechinha aí na agenda de atividades, consultoria, clientes, e agora estou disposto aí à disposição de vocês para postar mais um vídeo. E pessoal, olha lá, não esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo for postado e coloque seus comentários no vídeo, tá bom? Na descrição vai ter todos os links para as redes sociais, tá certo? E me siga aí, se inscreva no canal e vamos juntos! Ah, e não se esqueça, para você que está se familiarizando com o mercado SAP, que não tem muita informação, quer saber como que entra no mercado, como que funciona esse mercado, onde é que estão as vagas, quais são as capacitações que eu preciso ter, o que eu preciso estudar. Faz o seguinte, aqui nas descrições tem um link para o meu e-book, Como se tornar consultor SAP. Clica no link, baixa o e-book que é totalmente gratuito, são, se não me engano, 45 páginas de muita informação legal, indo direto ao ponto, sem rodeios, tá bom? Então baixa lá o e-book, é totalmente gratuito e lá tem muita informação relevante para você que quer saber um pouquinho mais desse mercado, quer saber como que entra, qual é a remuneração média, onde estão as vagas, enfim, baixa lá que tem muita informação legal para você, você vai conseguir obter um pouco mais de informação relevante sobre esse mercado SAP. Ser consultor SAP não é fácil. É uma atividade bem remunerada, mas não é fácil. Lidamos com grandes empresas multinacionais, com processos extremamente complexos e usuários bastante exigentes. E processos de negócios complexos têm uma granularidade de informações muito grande. Como consultor SAP, sabe qual é um dos principais desafios que eu me deparo constantemente, quase que dia a dia? O Business Blueprint. Muito utilizada essa nomenclatura no mercado SAP, mas no mercado em geral é muito utilizado também o levantamento de requisitos. Você sabe o que é o Business Blueprint? Business Blueprint é uma descrição detalhada de um processo de uma organização e requerimento de sistemas. Vai criar a base, a fundação para uma implementação de sucesso de um projeto ou melhoria para um processo de negócio de uma empresa. E para isso você precisa aplicar umas técnicas. Eu particularmente vou falar da técnica que eu mais gosto de utilizar, né? E a gente pode direcionar isso aqui para dois propósitos específicos. Um que é para aquele consultor que já tem um pouco de experiência, já que trabalha na área, né? E que é muito bom tecnicamente, inclusive. Mas aí ele se depara às vezes com um pouco de dificuldade na hora de fazer um levantamento, na hora de conseguir fazer as principais perguntas para os usuários ou para um usuário, para você poder fazer o levantamento de requisitos correto, para você poder fazer uma entrega correta do sistema que você está proposto a implementar, da solução que você está proposto a implementar para a empresa. Então muitos são muito bons tecnicamente, na hora dos cliques do mouse, na hora de configurar um sistema, são muito bons, mas no momento de você fazer esse mapeamento, eu já me deparei com esse tipo de dificuldade também, né? E eu vejo também constantemente, às vezes, algum mapeamento não muito apurado, não muito detalhado, né? Isso no momento que você vai fazer a entrega para o cliente, se você não faz isso de maneira adequada, você pode entregar algo que realmente o cliente não pediu. Então isso que eu vou estar propondo aqui é justamente para ajudar esse profissional para poder realmente fazer um mapeamento mais apurado e mais assertivo, que consequentemente vai trazer a satisfação do cliente. E o segundo propósito é para aquele que está querendo entrar no mercado, aquele que ainda está disposto ainda a encarar essa jornada de consultoria SAP, mas ainda não entrou. Essas técnicas que eu vou mostrar aqui, que são muito simples, que eu uso no meu dia a dia, pode ajudá-lo, por exemplo, com bons argumentos numa entrevista de trabalho, para você poder de repente impressionar o entrevistador e ele mostrar que você sabe do que você está falando. Levantamento de requisitos, o Business Blueprint é de fundamental importância para você ter sucesso na entrega. Então você aplicando
alguns bons argumentos baseados no que eu vou te falar aqui pode te ajudar a impressionar o entrevistador, a mostrar que você sabe do que você está falando, apesar de não ter vivenciado a experiência de um Business Blueprint num projeto ou numa melhoria. Isso mostra que você está por dentro da informação, né? Você está por dentro do processo, você sabe do que você está falando, mesmo que de uma maneira conceitual e genérica. E o que eu vou falar aqui, repito, são coisas que eu aplico no meu dia a dia, tá bom? Eu não aplico técnicas mirabolantes, tem um monte de metodologia aí, eu procuro extrair um pouquinho de cada uma e vejo o que é melhor para a minha forma de absorver conhecimento, a minha forma de absorver o entendimento do que o usuário ou os usuários estão passando lá do outro lado. Então eu vou falar o que eu faço no meu dia a dia e que funciona muito bem para mim. Não sei se vai funcionar para você, espero que sim, mas eu vou tentar passar aqui o máximo possível, sem entrar muito no detalhe do detalhe, mas de uma maneira mais abrangente, alto nível, mas que vai servir de informação inicial para você poder detalhar um pouco mais aí, buscar um pouco mais de informação. Uma das técnicas que eu utilizo no meu dia a dia para fazer um Business Blueprint é questionário. Eu uso o questionário na maioria das vezes quando eu não posso, num primeiro momento, estar presente face to face com os usuários, né? Então é muito importante você, baseado em algumas informações preliminares, você conseguir elaborar um bom questionário para que ele possa te responder de maneira objetiva e você comece a colher as principais informações, um levantamento inicial do problema que você precisa resolver. E esse documento inicial, ele depende muito de empresa para empresa. Algumas utilizam internamente um documento chamado DRD, que é o Demand Request Document, ou então pode ser Change Request Form, que é um formulário de uma solicitação de mudança de sistema. Existem alguns nomes no mercado. Mas basicamente, às vezes são informações bem pontuais, mas que você consiga fazer um levantamento inicial. E você pode dividir esse documento em 3 tópicos, isso é só como levantamento inicial, tá pessoal? O tópico número 1 é a descrição do cenário de negócio. Ele contar a historinha, contar toda a história que envolve esse processo, o porquê que ele está pedindo isso, quais são as dores que ele está sentindo, o que ele precisa resolver de problema dele. O segundo tópico é o requerimento em si, o que ele quer de mudança para o sistema, o que ele quer de mudança para o processo de negócio dele, o que ele quer de mudança para a correção de erros no sistema que ele entende que precisam ser corrigidos o mais rápido possível para o processo de negócio ser executado de maneira correta. E o terceiro ponto, que aí é um ponto que às vezes até gera um pouco de controvérsia, mas seria a proposta de solução. O que o usuário ele entende que deva ser uma proposta de solução para resolver o problema dele, né? Você fala, pô, mas pera, não é você que propõe a solução? Sim, na maioria das vezes você propõe a solução, mas assim, o levantamento é para você colher o máximo de informações possíveis e é extremamente relevante a visão do usuário de como esse problema deve ser solucionado. Ele pode te dar muitos inputs importantes que vai servir para você construir depois a sua solução. Então não ignore a proposta que ele sugerir. Às vezes a solução dele pode ser totalmente utilizada e às vezes parcialmente utilizada. E você, como especialista, vai em cima dessa informação de proposição de solução do usuário, você vai construir a sua um pouco mais abrangente, um pouco mais elaborada, colocando elementos que ele não conseguiu visualizar na análise preliminar dele. Então, são esses 3 pontos importantes, que é um formulário que ele preenche e ele conta toda a historinha do processo que ele quer melhorar, da implementação que ele quer fazer num novo processo, e aí isso vai te ajudar bastante como levantamento inicial. E agora eu vou abordar aqui mais um outro tema, que é entrevista, uma outra maneira de você fazer um levantamento com o usuário. Essa é a minha preferida e essa, obviamente, é a mais eficaz, que é o face-to-face com o usuário, que é o mais eficaz, que é onde você está ali lado a lado com ele, fazendo o levantamento, fazendo os questionamentos, perguntando, pegando o máximo de inputs possível dele. Ela permite que os envolvidos interajam de maneira mais completa. Ah, mas um ponto importante, todos compartilham a informação, mas o consultor é quem direciona a conversa. É o responsável pela condução, ficando atento também para outros elementos importantes, que são eles. Você pode, por exemplo, verificar o estado emocional do cliente, seus anseios, receptividade às mudanças,
se ele está com raiva do sistema, se ele está desapontado com tudo que entregaram para ele até agora. É um elemento importante para você poder se preparar para a entrevista. Ouvir experiências passadas com o sistema, boas e ruins, para você fazer uma avaliação do contexto, para você saber o que você vai encarar no momento que as pessoas começarem a te informar, a te mostrar como que o sistema deve funcionar. Procura conhecer os usuários antecipadamente. Né? Levante algumas informações dele, qual que é o nível dele, se é de um nível operacional, gerencial. Procure ter um pouquinho mais de informações a respeito dele para saber qual que é a melhor abordagem que você vai ter que utilizar para poder coletar o máximo de informações possível. E procure fazer perguntas claras e objetivas e evite que você tenha, em relação às respostas, interpretação dúbia. Né? Tipo aquela assim, olha, e isso aqui como é que você faz? Ah, depende. Esse depende ele abre para uma série de ramificações. Se isso realmente acontecer, tenha claro cada uma dessas ramificações que ela tem que ter um tratamento muito específico. E às vezes, depois de todo o levantamento, o objetivo final de tudo que você levantou pode ser esse aí, ó. Essa bagunça toda, esse emaranhado de diagramas e informação para lá e para cá. Caiu um negócio ali. Vamos lá. Bom, esse emaranhado de informação aí que vocês estão vendo, de diagrama para lá e para cá, às vezes é o resultado final. Mas assim, não se apavorem, né? É uma coisa meio maluca, assim. Até você chegar nesse resultado, você passa por passos muito mais simples, muito mais objetivos, e aí você vai construindo todas essas caixinhas como um todo. Eu lembro quando eu comecei, que eu estava fazendo academia SAP, que os instrutores, ou um dos instrutores principalmente, ele falava muito das caixinhas. Né? Ele falava, pô, que caixinha que é essa? Né? Ele mostrava depois o que eram as caixinhas. E ele ia mostrando o que cada caixinha representava e que rotina ali iam sendo executadas. São essas caixinhas aí que vocês estão vendo. É uma abordagem muito prática que a própria SAP ela utiliza de maneira muito visual e ilustrativa, que para mim serve muito, eu sou muito visual. Né? Eu preciso ver desenhos, eu preciso ver imagens, eu preciso ver as coisas de maneira um pouco mais ilustrativas, né? Para tentar fazer você pensar um pouquinho mais fora da caixa, às vezes, quando você consegue ver isso de uma maneira mais ilustrativa. Então, como vocês podem ver nesse diagrama, mostrando, por exemplo, um fluxo, né? Um fluxo de SD, por exemplo, que é o módulo que eu mais trabalho, mostrando ali o passo a passo, né, de um processo simples de venda de negócio, né? Que começa com uma ordem de venda, uma remessa, uma fatura, e ali por final ali a parte de FI, a parte financeira, que é o contas a receber. Vocês podem ver que de uma maneira muito simples e ilustrativa está exemplificado, né, um processo de negócio de venda. E eu sempre me baseei nos meus levantamentos nessas caixinhas. E como é que eu faço isso? Por exemplo, você vai fazer um levantamento com o usuário e você vai preencher essas caixinhas, com cada uma delas, com cada requerimento que é necessário. Vamos supor que você vai fazer um levantamento com o usuário de um processo de venda novo, ok? Vou colocar aqui como se fosse um processo de venda normal, make to stock, que é uma venda que você faz de produtos que já existem no estoque. E aí você começa a detalhar cada caixinha para o usuário, né? Olha, vamos falar aqui agora da caixinha ordem de vendas. O que você precisa que o sistema faça nessa etapa do processo, ordem de venda? E aí, nessa ilustração agora que vocês podem ver, que é um exemplo também de uma apresentação de um material da própria SAP, né? Um material oficial da SAP que era dado nas academias anteriormente. E você vê aqui que tem ilustração de uma caixinha maior. Aqui eu estou representando somente a caixinha ordem de vendas, e você pode ver que há alguns elementos ao redor dela, né? Alguns elementos onde você pode ir detalhando todas as funcionalidades que a caixinha ordem de venda precisa ter, né? O que diz respeito a mestre de clientes, que é o cadastro de clientes, o que precisa ter com relação a registro de condições, o que precisa ter de textos, seja textos fiscais, seja textos informativos para o processo, o que precisa imprimir no momento que gera uma ordem de vendas, o que você precisa fazer para processar
uma ordem de vendas completamente, quais são os campos obrigatórios que você precisa ter, ou seja, todos os elementos que envolvem a criação de uma ordem de vendas. Qual é o tipo de preço que você vai dar nessa ordem de vendas, quais são os descontos que você vai aplicar num processo de precificação, quais são as condições obrigatórias, por exemplo, que devem fazer parte para um determinado cliente, que podem ser aceitas no processo da ordem de vendas, se essa condição de pagamento não estiver configurada para um determinado cliente, ele não pode usar essa condição de pagamento. Enfim, são N possibilidades que você vai mapeando o entorno dessa caixinha. Funciona muito bem para mim, quando eu trato isso por caixinhas. Eu vou dar um exemplo para vocês assim de maneira mais prática aqui, tá? Eu vou agora mostrar, ilustrando mesmo como é que eu faço isso na prática, mostrando como eu escrevo no papel, eu sento ao lado do cliente, vou desenhando essas caixinhas e vou listando ponto a ponto sobre cada caixinha o que funcionalidade precisa ter nessas caixinhas. E aí depois, de maneira mais genérica, de maneira mais abrangente, eu passando por todas essas caixinhas, aí eu vou trabalhar junto com o cliente uma caixinha em específico. Tá? Eu estou falando aqui de se tratando de um processo de vendas, mas pode ser para qualquer tipo de levantamento. Uma funcionalidade nova, um relatório novo, um programa Z novo que você está criando. Quando você começa a separar por caixinhas, você começa a ter o controle um pouco melhor do mapeamento que você está fazendo. E quando a gente fala de processos com altíssima granularidade, onde você tem que descer muito a nível de detalhes, essa separação por caixinhas ajuda bastante a você construir a solução sem se perder num turbilhão de informação que você recebe. E às vezes você recebe informações por pedaços de diferentes usuários, né? Então às vezes essa organização por caixinhas ajuda muito na construção da solução. Isso mostra para você mesmo que todas as informações que os usuários proveram para você está no caminho certo. Então vejam aí, vou mostrar para vocês agora na prática como é que eu faço, exemplificando e explicando um pouquinho a maneira como eu obtenho o levantamento com os usuários na prática, usando somente uma folha de papel, uma caneta, e eu vou escrevendo os bullets, os principais tópicos, depois eu detalho cada um deles junto com o usuário. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um levantamento de um novo processo ou de um processo de melhoria de venda normal, por exemplo. Vou colocar aqui como eu exemplifiquei para vocês, como a própria SAP nos exemplifica no seu material. Eu vou colocar aqui que eu vou fazer, por exemplo, um processo de uma venda normal. Uma venda normal, né? Que ela seja, por exemplo, make to stock, onde eu vou fazer um processo de venda que venda produtos que já estão no estoque disponível, ok? E utilizando aquele exemplo que eu mostrei para vocês no slide, que é uma ilustração de um fluxo do processo de vendas SD dentro do SAP, eu vou fazer a mesma coisa aqui, que é o que eu costumo fazer. Então, quando eu vou iniciar um levantamento na fase de blueprint com o usuário, eu simplesmente faço aquilo que está no slide, faço as caixinhas, né? São as caixinhas que vão me nortear para o meu levantamento. Muito simples, faço caixinha por caixinha, onde eu vou fazer a partir daqui, num processo um pouquinho mais alto nível, né? O levantamento inicial, certo? Então eu tenho aqui as minhas caixinhas, eu tenho aqui a primeira delas, que é a ordem de venda. Olha lá, tem ordem de venda, depois eu vou ter a remessa, depois eu tenho a fatura e por fim eu tenho a nota fiscal eletrônica, tem uma NFE, que é o processo final. E aí eu começo, basicamente o que eu faço? Eu começo a perguntar para os usuários quais são as principais funcionalidades que eles precisam ter para cada caixinha dessa.
E aí eu começo, eu vou perguntando para eles, falo para eles, e aí, como é que funciona aqui na sua venda com relação à verificação de crédito? E aí eu vou colocando os bullets, verificação de crédito. Você tem verificação de crédito? Eu pergunto para ele, tenho sim. Legal, então é um tópico que a gente vai ter que abordar aqui, né? Ah, você tem alguma especificidade com relação à condição de pagamento para os seus clientes? Tenho sim. E aí ele vai colocando para você. Você vai perguntando e ele vai falando. Algumas coisas você precisa perguntar, algumas outras coisas ele já sabe o que te informar, o que acontece no processo da venda, o que a área comercial leva em conta para poder fazer um preenchimento de um pedido de vendas ou de uma ordem de vendas para o cliente. E aí você vai perguntando, você tem alguma especificidade com relação aos preços, aos impostos? Ah, sim, eu tenho a parte de impostos, sim. Aí você já coloca aqui pricing, né? Você coloca aqui impostos específicos, né? Às vezes ele trabalha com uma determinada linha de produto que tem uma especificidade de impostos bem diferenciada e você precisa ter isso mapeado. E aí você passa para a caixinha seguinte, que é a caixinha da remessa, que é a parte de expedição, né? Que você vai despachar a mercadoria para o cliente. E aí você começa a fazer as perguntas também aqui. O que você considera no processo de remessa? Ah, você tem por acaso um processo de embalagem, por exemplo? Você trabalha com produtos paletizados que você precisa embalá-lo num pallet, alguma coisa nesse sentido? Ah, tenho. Ah, então você tem o processo de packing também, certo? Então vamos ter que detalhar um pouco mais esse processo. Ah, você trabalha com gerenciamento de depósitos? Você provavelmente deve ter o WM. Ah, sim, nós temos o WM aqui também. Ok, então vou ter que considerar o WM aqui nesse seu processo. Você trabalha por você trabalhar com WM, com um produto específico, você deve trabalhar com lote também, né? Esse produto é vendido por lote. Sim, claro, é vendido por lote, responde o usuário. Ok, essa determinação de lote na sua remessa, ela é manual ou ela é automática? Ah, ela é manual, mas eu gostaria que fosse automático, considerando alguns fatores para determinação automática do... Ah, então legal, então vamos considerar aqui determinação automática de lote. Você vai abrindo cada caixinha dessas e vai colocando os principais pontos que devem ser considerados. E aí sim, quando você tem todos esses pontos, você pode, obviamente, depois levar isso para você e num outro dia você retornar com o usuário, ou no mesmo levantamento, depois que você fez todo esse levantamento um pouco mais em alto nível, falando de cada caixinha, você pode depois, como atividade seguinte, vamos detalhar a caixinha, ordem de vendas. Pronto, vamos falar da caixinha ordem de vendas. Aí todos aqueles elementos, todas aquelas funcionalidades que ele falou que precisa ser considerada, agora você vai detalhar um pouco mais cada uma delas para você saber exatamente o nível de funcionalidade que você precisa entregar para o usuário. Aí ele foi um dos tópicos que ele citou, né? Verificação de crédito. Tópico número 1, ok, vamos falar um pouco mais. Aí ele começa a detalhar, começa a falar como funciona a verificação de crédito. Esse aqui tem uma atividade cross muito forte com o FI também, né? Então você começa a detalhar todos os tópicos que ele vai falando. Aí de repente ele fala para você, olha, essa verificação de crédito, eu tenho um sistema que é um serviço que eu comprei que faz verificação de crédito, que pode estar ligado diretamente ao Serasa, enfim, pode ter alguma coisa muito mais específica aí, né? Ah, você fala, então verificação de crédito com o sistema web. Olha aí já apareceu um elemento novo que vai abrir mais uma subcaixinha para você depois, que nós vamos estar falando aqui do quê? De uma interface, ok? Aí através dessa interface
provavelmente ela vai abrir uma subcaixinha aqui que você vai ter que depois detalhar um pouco mais. Como que é a comunicação com essa interface? É o web service? E é isso, né? Vocês veem que todo levantamento ele é feito de maneira bem objetiva, né? Você vai escrevendo nas caixinhas, vai colocando todas as informações mais detalhadamente possível, né? E depois após você vai detalhar tudo isso, aí você abre uma outra caixinha somente para a remessa, uma caixinha somente para a fatura, e assim você vai progredindo, vai evoluindo no seu levantamento. Obviamente que algumas pessoas preferem uma maneira um pouco mais rebuscada para fazer tudo isso, né? Eu gosto de fazer isso aqui em papel mesmo e depois eu transfiro tudo isso para um Word, transfiro isso para um PowerPoint, onde eu faço os desenhos da caixinha também, mas depois eu transfiro isso para um PowerPoint, fica mais fácil, coloco todos os bullets, vou detalhando, né? Tudo isso vai servir de elemento para depois para você escrever depois o documento final, que é o documento de Business Blueprint mesmo, o BBP, que lá vai ter todo o detalhamento, todas as funcionalidades que você precisa contemplar na sua solução. Que aí depois o usuário ele vai ver todo esse detalhamento que você fez, vai ver se você esqueceu de mencionar e detalhar algum ponto que é relevante para a solução. E aí se você esqueceu ou se ele mencionar um ponto adicional, você vai lá e completa o documento, ok? Para depois ele verificar que tudo que vocês conversaram, tudo que vocês levantaram está contemplado, tá certo? É isso aqui que eu costumo fazer desta maneira, uma maneira bem rudimentar, mas uma maneira bem eficiente para você poder fazer o seu Business Blueprint. Tá legal, pessoal? E é isso aí, vocês viram que fazendo na prática ali, você consegue organizar com as caixinhas, você consegue mapear de maneira bem granular o nível de detalhes que você precisa, sem perder a organização no emaranhado de informações que você vai receber e que pode ser de origem de vários usuários, né? De processos cross, que vem de um processo, termina num outro. Então isso te ajuda muito a fazer esse levantamento de maneira organizada. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Eu acho que essa é a minha prática do dia a dia, tá? E tem funcionado para mim e eu espero que você que já faz um levantamento, essa informação adicional possa contribuir, né? Para o seu dia a dia também. E para você que está começando, que comece de uma maneira que você não se perca no meio de todo o levantamento que você precisa fazer. Porque a inexperiência às vezes faz com que a gente cometa alguns equívocos e esqueça algum elemento importante que precisaria estar sendo considerado no mapeamento, no Business Blueprint. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa informação, falando um pouquinho mais do dia a dia de um consultor SAP. E eu estou aí para ajudá-los, o que vocês precisarem de um pouco mais de informação, se vocês quiserem algum tópico específico, manda aí nos comentários, no Facebook, no Instagram e coloque lá os seus comentários. Se vocês quiserem abordar algum tema específico, eu vou ter o maior prazer. Se eu tiver informação, se eu souber, já tiver vivenciado essas experiências, eu vou ter o maior prazer de passar para vocês. Beleza? Valeu e não se esqueça, se inscreva no canal. Valeu, tchau pessoal!